Os judeus causam o antissemitismo? Isso provavelmente parece uma pergunta ofensiva e realmente soa como um exemplo de culpar a vítima. Mas um número surpreendentemente grande de pessoas acredita que os judeus são responsáveis pelo próprio ódio que recebem, e esse é um dos motivos pelos quais o antissemitismo perdura há tantos séculos. Uma pesquisa recente da CNN descobriu que quase 1 em cada 5 europeus acredita que o antissemitismo em seus países é uma resposta ao comportamento cotidiano dos judeus. Uma versão ainda mais comum dessa crença é a afirmação de que Israel é o responsável pelo antissemitismo. E esses são só os que admitiram ao pesquisador. Então, voltando à pergunta, os judeus ou o Estado judeu causam o antissemitismo? Se quisermos erradicar o preconceito anti-judaico, é crucial entender exatamente por que essa afirmação é tão flagrantemente errada, logicamente, historicamente e moralmente. Infelizmente, a ideia de que os judeus são responsáveis pela própria perseguição não é algo marginal. Veja a rádio pública sueca, o equivalente do país à NPR. No início de 2015, a apresentadora Helena Groll entrevistou Isaac Bachmann, embaixador de Israel na Suécia, após 2 ataques antissemitas mortais na Europa. Helena Groll não perguntou ao enviado israelense como os não-judeus poderiam combater esse antissemitismo virulento. Em vez disso, ela perguntou: os próprios judeus têm alguma responsabilidade pelo aumento do antissemitismo que vemos agora? Bachmann, sem surpresa, ficou chocado. Bem, eu rejeito completamente essa pergunta. A questão de como uma mulher contribui para o fato de ser estuprada é totalmente irrelevante. Eu não acho que haja qualquer provocação que os judeus estejam fazendo, eles simplesmente existem. Como dissemos antes, a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia revelou que 60% dos judeus suecos temem se identificar publicamente como judeus. O fato de Groll, respeitado na mídia, se sentir à vontade para culpar os judeus pelo próprio abuso ajuda a explicar o motivo. No entanto, Groll não parou por aí. Ela continuou: mas muitas pessoas olhariam para o Oriente Médio hoje e diriam que existem conflitos que conhecemos entre israelenses e palestinos. Muitos podem dizer: vemos a guerra em Gaza e o que tem acontecido, que israelenses e judeus em Israel têm responsabilidade pelas reações atuais. Após a indignação nas redes sociais por essa troca bizarra, a rádio pública pediu desculpas pela entrevista e a removeu de seus arquivos online. Mas apagar as evidências do preconceito não é o mesmo que confrontá-lo e desmascará-lo. Na entrevista, Groll disse que muitas pessoas pensam como ela. Então, por que essas pessoas estão enganadas? Simplificando, a ideia de que judeus ou Israel causam o antissemitismo está errada por 3 razões interligadas: lógica, história e moralidade. Lógica. Considere a ideia, frequentemente dita por pessoas bem-intencionadas, de que judeus foram vistos como avarentos e gananciosos porque não podiam possuir terras ou exercer a maioria das profissões, sendo forçados a atuar como emprestadores de dinheiro na Idade Média. Argumenta-se que os judeus foram associados ao dinheiro e por isso passaram a ser odiados por seu dinheiro. O comportamento dos judeus causou o ódio aos judeus. Essa é uma história muito conveniente para explicar o antissemitismo, mas não faz sentido. Afinal, por que os judeus eram proibidos de tantas profissões e não podiam possuir terras? O antissemitismo já existia antes das atitudes que alegam tê-lo causado. A suposta avareza judaica era uma desculpa para o antissemitismo, não a explicação. Isso ressalta um ponto fundamental. Como a maioria dos grupos submetidos ao preconceito, os judeus são odiados não pelo que fazem, mas por quem são. Uma minoria pequena que é diferente da maioria. A intolerância persiste mesmo que suas justificativas mudem com o tempo. Por isso, ao eliminar uma justificativa para o antissemitismo, outra surge em seu lugar. Essas explicações não resistem a uma análise mais profunda. História. Pegue, por exemplo, a afirmação de que o Estado moderno de Israel, lar de metade dos judeus do mundo, causa o antissemitismo. Estudos e manchetes mostram que quando o Estado judeu realiza ações militares, os atos antissemitas tendem a aumentar em algumas partes da Europa. Mas, se refletirmos sobre os últimos 1000 anos de história, vemos que, mais uma vez, essa não é a causa do antissemitismo, é apenas uma desculpa para ele. Das cruzadas à Inquisição Espanhola, passando pelo Holocausto, o antissemitismo assolou a Europa e outros lugares muito antes de Israel ser estabelecido, em 1948. O Estado judeu não causou esses ataques antijudaicos, pois nem existia.
Na verdade, a total incapacidade da Europa de proteger seus judeus foi uma das principais razões pelas quais muitos deles fugiram para fundar seu próprio Estado. O esforço de atribuir o ódio aos judeus ao Estado judeu é, então, uma tentativa de inverter causa e efeito para evitar a responsabilidade histórica. Mas culpar judeus ou Israel pelo antissemitismo é errado tanto logicamente quanto historicamente. Também é errado do ponto de vista moral. Não consideramos aceitável ou compreensível culpar as vítimas do preconceito em qualquer outro contexto. Ou pelo menos não deveríamos. Nunca é certo atacar judeus quaisquer por causa das ações de outros judeus completamente diferentes a milhares de quilômetros de distância no Oriente Médio. Assim como nunca é certo atacar muçulmanos quaisquer por causa das ações de grupos ou países muçulmanos a milhares de quilômetros de distância no Oriente Médio. É tão absurdo e ofensivo quanto atacar um francês em Nova York por causa das ações de franceses em Paris. Esse tipo de pensamento racista não é a causa do antissemitismo, é a essência do antissemitismo. Que as pessoas ainda culpem os judeus ou Israel pelo antissemitismo em ambientes respeitáveis, assim como hoje muitos ainda culpam os negros pelo racismo ou a roupa das mulheres pelo estupro. Mostra o quanto as suposições antijudaicas ainda estão enraizadas, mesmo em círculos instruídos. Mas enquanto os antissemitas podem citar ações de judeus para justificar seu preconceito, nós sabemos que isso não procede e não precisamos cair nessa. Os judeus não causam o antissemitismo. O antissemitismo é causado pelos antissemitas.